palavra de Deus diz assim, Marcos 4,35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, em 1994, eu sou, quem não sabe, né, eu sou catarinense, né, barriga verde, sou de Joinville, Santa Catarina. Eu saí de Joinville, solteiro, um jovenzinho, e vim para um seminário de pastores, para um instituto de pastores, aqui na cidade de Apucarana. Nunca tinha saído de Joinville num raio de 50 quilômetros, nunca tinha passado disso. Nunca tínhamos entrado no Paraná. E meus pais me trouxeram aqui reconhecendo o chamado de Deus na minha vida em 1994, portanto 30 anos atrás. E eu lembro que foi bem no começo de fevereiro que começou ali esse seminário, e aí com 90 dias a gente tinha a oportunidade, já com 90 dias, portanto no mês de abril, portanto exatamente há 30 anos, a gente tinha a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus num culto que tinha ali no seminário todo dia às 6 horas da manhã, e os seminaristas é que compartilhavam a palavra ali. E eu lembro que eu recebi aquela minha primeira oportunidade, e a primeira palavra que eu compartilhei, assim, na frente das pessoas, foi então há 30 anos atrás, e foi exatamente esse texto. Esse texto, para mim, ele, além de trazer uma lembrança muito maravilhosa na minha vida, é a minha primeira oportunidade de compartilhar, eu compartilhei exatamente esse texto. Esse texto é tão precioso, se eu pudesse, eu pregaria aqui todo mês para vocês em cima desse texto, porque esse texto é uma âncora para a alma, esse texto tem ensinamentos preciosos. Você viu que ela já voltou ali para o versículo 35, eu vou querer repassar versículo por versículo com vocês, extraindo as lições. Obviamente que ao longo de todos esses anos eu reli esse texto, não sei lá quantas vezes, não quero exagerar aqui, mas centenas de vezes com certeza, e já preguei algumas vezes nesse texto. Essa semana eu estava lendo a palavra, a Bíblia, e eu me deparei com esse texto, e sabe quando você está de cara com ele, e vem aquele sentimento inicial de, eu não vou falar sobre isso, né? Isso já está bem falado, é uma passagem que todo mundo já ouviu dezenas talvez de pregações, mas o Senhor me trouxe de volta esse texto algumas vezes, e eu tenho algo para compartilhar a respeito de vocês, a respeito desse texto com vocês nessa manhã. Queridos, Deus tem o poder sobre a criação, e Deus trabalha nas coisas criadas para alcançar o coração do homem e da mulher. Quando você procura na Bíblia a palavra mar, você vai perceber que muitas coisas aconteceram em torno desta palavra. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 14, a Bíblia vai dizer que Moisés toca nas águas e Deus abre o mar. Quando você entra no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2, versículo de número 1, você vai descobrir que Jonas foi engolido por um grande peixe, está nas profundezas do mar, e lá ele faz uma oração, e Deus entra naquele mar e ouve a oração de Jonas. Aqui mesmo em Marcos, 2 capítulos para frente, em Marcos capítulo 6, nós temos um Jesus andando sobre as águas. Quando você olha para o texto que nós lemos,
nós vemos um Jesus dentro de um barco numa tempestade. Resumindo isso daqui, eu acabei de passar para vocês aqui que Deus, ele abre o mar, ele entra no mar, ele anda sobre o mar e ele acalma o mar. Olha o poder de Deus sobre o mar. Mas se você acha que isso ainda é muita coisa, eu digo para você que é muito mais do que isso. Quando você lê Jó 38:11, Deus está conversando com Jó e Deus faz algumas perguntas para Jó. E entre as coisas que Deus está revelando para Jó, Deus diz assim, no 38:8 de Jó: quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando lhe irrompeu no ventre? Quando fixei os meus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu disse ao mar, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar as suas ondas. Esse texto revela um Deus que não apenas, queridos, abriu o mar, entrou no mar, andou sobre o mar e acalmou o mar. Esse texto revela um Deus que criou o mar. Ele criou. Ele é o criador de todas as coisas. Aliás, Deus manda, querido, no mar, Deus manda nas estrelas, Deus manda nos raios, Ele manda nos corvos, Ele manda... Eu poderia ficar a manhã toda citando o poder de Deus sobre a natureza. Mas a palavra de Deus, ela irrompe num pedido de louvor a Deus, inusitado. Quando você lê o Salmo 148:3, diz assim: louvem a Deus o sol, a lua, as estrelas o louvem, louvem os mais altos céus e as águas no firmamento, louvem ao Senhor vocês que estão na terra, serpentes marinhas de todas as profundezas, louvem a Deus os relâmpagos, louvem a Deus o granizo, vendavais que cumprem o que Ele determina, o louvem. Vou repetir essa frase: vendavais que cumprem o que Ele determina, o louvem. Todas as montanhas, todos os animais selvagens, todos os rebanhos, todos os seres vivos, todas as aves. E ele termina dizendo: louvem ao Senhor. Queridos, a gente olha uma natureza que louva ao Senhor. Mas deixa eu trazer isso para essa manhã. E nós? Nós louvamos ao Senhor? Há uma passagem bíblica em Isaías capítulo 1, acho que no versículo 3, que o Senhor diz assim: o boi conhece a voz do seu dono, o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas vocês não conhecem a minha voz, diz o Senhor. Esse versículo traz exatamente o que eu estou começando a falar nessa manhã. A natureza louva, os animais louvam, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Mas a pergunta é: será que nós fazemos isso? Fomos dotados da opção de sim ou de não. Qual tem sido a nossa opção? Quando eu olho para esse texto, se você abrir a Bíblia, e você vai perceber que na Bíblia tem os capítulos, os versículos e tem os chamados títulos. Esses títulos, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas foram colocados pelos editores da Bíblia para facilitar. Você abre o capítulo 4, em cima do versículo 35 vai ter um título, porque eles decidiram dividir assim para ficar mais fácil de achar. E esses títulos são importantes porque, de alguma forma, nos orientam na procura dos textos. Em cima do versículo 35, o título é assim: Jesus acalma a tempestade. Vou repetir o título desse texto: Jesus acalma a tempestade. Vamos repetir? Jesus. Quem colocou esse título, no mínimo, fez uma leitura do texto, como nós lemos aqui, e identificou da forma correta o que estava acontecendo no texto, e decidiu colocar um livro
a partir desse título, cria-se uma curiosidade. Jesus acalma a tempestade. Dá uma curiosidade de saber como isso aconteceu. E então nós vamos para o texto. Na verdade, é um título maravilhoso. A vida, queridos, é assim. Só pode colocar um título na história da sua vida quem fez a leitura correta. E quem faz a leitura correta da nossa vida é Deus. Porque o título resume a história. Então eu quero começar nessa manhã dizendo o seguinte: não deixe que ninguém ponha um título na sua história sem que tenha lido uma linha sequer da sua vida. Não se deixe ser rotulado, porque quem manda na sua história é Deus. Amém? Pelo menos eu quero crer assim. Vamos ver se é desse jeito mesmo. A leitura certa gera um título certo. Deixa eu provocar você nessa manhã. Eu li essa história e tinha um título: Jesus acalma a tempestade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o título que você dá para a sua própria história? Se você tivesse que hoje, nessa manhã, colocar um título na sua história até aqui, qual seria? Resumido em uma frase. Talvez você esteja pensando, sei lá, uma história de luta, né? Um lascado que nasceu. Eu não sei qual que é a história, o título que você colocaria na história. Mas o que me chama a atenção é que na história que nós lemos, nós não temos só Jesus. Nós temos 12 discípulos dentro de um barco, mais Jesus. Nós temos dor, nós temos desespero, no texto que nós lemos. Nós temos pavor, nós temos convicção de morte, nós também temos vitória. Nós temos tantas coisas acontecendo aqui, mas o que me chama a atenção é que junto com Jesus tinha 12 discípulos. E quando eu procuro no título o nome desses discípulos, não tem nome deles no título. Não existe um nome no título deles. Só existe um nome no título dessa passagem: Jesus acalma a tempestade. Essa semana eu dobrei meu joelho e eu disse: Senhor, eu não quero o meu nome no título da minha história. Eu quero que seja o teu nome no título da minha história. Porque é isso que faz a nossa vida ter sentido. Tem uma canção que eu amo, dos Arrais. Eles têm uma frase numa canção que diz assim: que eu morra como o meu nome morre, e que o de Cristo, o nome de Cristo, permaneça em tudo. Ele está dizendo que o meu nome morra, mas que o de Cristo permaneça. Que o nome de Jesus esteja sob o título da sua história. Quem recebe isso, diga amém. Bom, eu comecei pelo título, né? Mas eu quero começar por esse versículo 35. E eu gostaria que você lesse comigo até a segunda vírgula. Vamos juntos? 1, 2, 3. E... Amém. Olha lá que já tem 2 vírgulas só até esse pontinho aí. Naquele dia, toda a história, eu já falei isso aqui repetidas vezes, toda a história que começa assim, mexe comigo. Um dia normal, como qualquer outro, não existe uma expectativa diferente para esse dia. Eu não sei se esse dia é uma segunda, eu não sei se é uma quarta, se é uma quinta, eu não sei se é um sábado, se é um domingo, mas era um dia. E naquele dia, Jesus ele faz assim, num dia comum, sem grandes expectativas, Jesus faz algo maravilhoso. Jesus marca a nossa vida em dias comuns. Eu preciso dizer para você que pode acreditar no que eu vou dizer. Dias comuns são usados por Deus para manifestar a sua graça. Não importa se é domingo, como é hoje, não importa se é uma segunda, não importa. É um dia comum. Até o seu domingo pode ser um dia comum. Você provavelmente vai fazer hoje as mesmas coisas que você faz sempre, né? Você acordou, tomou seu café, você veio à igreja,
você vai sair daqui, né? Você vai lá na televisão de cachorro, né? Meu pai chamava assim, que é onde os frangos ficam girando e os cachorros ficam sentadinhos olhando, né? Onde os frangos ficam girando, você vai comprar um frangão e, né? Amém? Alguém tem algo melhor do que isso hoje? Dá um glória a Deus aí, que você está bem então. Mas Paulo estava dentro de um dia normal. Hoje é um dia normal. Paulo também um dia estava dentro de um dia normal. E a viagem de Paulo era uma viagem já marcada. Ele preparou, ele levantou aquele dia, ele pegou o cavalo, ele montou a sua comitiva e ele estava indo para Damasco atrás de uma nova religião que surgiu, um tal de cristianismo. E ele queria matar os cristãos, arrancar dentro das suas casas. Ele programou aquilo, eles programaram um lugar, provavelmente um serviço de inteligência informou que lá tinha casas com cristãos se reunindo. E ele disse, ok, vamos fazer, o dia vai começar assim e o dia vai terminar assim. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Atos capítulo 9, começa exatamente assim. E, de repente, brilhou uma luz do céu. De repente. Acabou ali os planos de Paulo, o planejamento de Paulo, o que Paulo achava, o que Paulo não achava, acabou ali. Encerrou ali o plano de Paulo, porque o de repente surgiu na vida de Paulo. Um dia comum e de repente surge uma luz no céu. Saulo, Saulo, diz a voz, por que me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E é interessante que ele já pergunta chamando a voz de Senhor. Ele já está pronto com o coração aberto para se submeter à mudança de plano. E ele diz, quem é tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, no meio do dia de Paulo, a luz apareceu. Jesus mudou a história daquele homem. O que eu quero dizer é que não importa como está sendo o seu dia, nem os seus dias. Deus pode entrar no seu dia, arrebentar com a sua agenda e escrever uma nova história dentro da sua velha história para a glória do nome dele. É assim que Deus faz. Deus faz desse jeito. Os dias comuns se transformam em algo extraordinário. Observe o texto. E naquele dia, sendo já tarde. Sendo já tarde. Parece que começa a complicar esse dia. Parece que o dia já está terminando. Se já não tinha muitas expectativas dentro desse dia, imagina agora que o tempo se foi. O tempo, nesse versículo, tem um nome. Tarde. Já é tarde. Está acabando. O dia está encerrando. No tempo dos discípulos, é tarde. Eu preciso dizer isso para alguém aqui nessa manhã. Talvez na sua cabeça, o tempo seja esse. Não dá mais. É tarde. Acabou. Está no fim. Está terminando. Não tem mais esperança. O tempo é tarde. Mas eu quero te dizer que no meu tempo pode ser tarde. Mas no tempo de Deus é onde Ele vai começar a fazer. Deus faz o agora, o início, depois do meu fim. O início de Deus vem depois do meu fim. Escute, quando termina o seu, começa o de Jesus. Porque é assim que Deus faz. Quem está entendendo isso? Amém? Você pode dizer que é tarde no seu tempo. Mas Jesus entra no seu tempo. Ele é o dono do tempo. Ele não tem só poder sobre o kairos, o tempo humano. Ele tem poder sobre o cronos, o tempo de Deus. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Vou repetir isso. Quando o seu tempo termina, começa o tempo de Deus. O tempo de Deus não precisa do seu tempo. Isso é maravilhoso. Olha o versículo. Naquele dia, sendo já tarde, o que está escrito agora? Disse-lhes. Quem disse? Jesus. Quando disse? Quando meu tempo está acabando. Vou repetir isso. Quem é que disse? Jesus. Quando disse? Quando o meu tempo está acabando. Deus não precisa fazer no meu tempo. Ele faz quando Ele quer. Escute. Talvez você esteja aqui dizendo que seu tempo acabou, que não existe expectativas para as coisas. Talvez alguém esteja aqui debaixo desse teto dizendo tudo o que eu criei, tudo o que eu fiz, tudo o que eu construí dentro do meu tempo,
acabou, mas Deus te trouxe aqui, porque quando o seu tempo está acabando, Deus tem uma palavra. Quando o tempo está acabando, o versículo diz, disse-lhes, meu tempo está acabando, então Deus vai falar. Ah, mas agora acabou, é o fim no seu tempo. No tempo de Deus é a hora de começar a falar. Uma nova direção, um novo tempo. Seu tempo está terminando. Você não vai gostar de ouvir isso, mas vou falar mesmo assim, porque eu também não gosto e tenho que ouvir, e Jesus fala a mesma coisa comigo. O seu tempo está terminando para o dele começar. Porque dentro do seu tempo, você não deixa ele trabalhar, você não deixa ele fazer, você não deixa ele ser Deus na sua vida. Então quando o seu tempo termina, o dele começa. Queridos, não é sobre o seu tempo, mas é sobre o tempo de Deus na sua vida. Não é sobre mim, é sobre ele. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, vamos ver o que ele disse? Vamos juntos? Passemos. Vamos juntos? Escuta Jesus agora. Passemos para o outro lado. É conclusivo. A outra margem existe. Você pode não ter visto, você pode não saber, mas o outro lado é uma realidade. Porque ele disse, passemos para o outro, então o outro lado existe. É nítido isso. E eu acho lindo que ele diz assim, ele não só disse que o outro lado existe, ele não disse assim, passem. Ele diz, passemos. Ele está dizendo, você não vai sozinho, eu vou com você. Você não vai passar sozinho. Eu não estou numa posição em que eu estou mandando você ir, eu estou numa posição em que eu estou te chamando para ir junto. Vamos passar juntos. Isso é lindo. Ele está dizendo, eu serei a sua companhia. Eu estarei do seu lado. Nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar juntos. Receba essa palavra, você não está sozinho. Ele está junto com você passando. Isso é maravilhoso. Existe outra margem. Eu vou te tirar desta margem e vou te levar para outra margem. Existe uma realidade já pronta, fora daquilo que você está vivendo. Se Jesus está falando que existe outra margem e que nós vamos passar para outra margem, alguém precisa muito ouvir isso. Ninguém, absolutamente ninguém vai impedir que você chegue do outro lado, porque é Ele que garante que a outra margem está lá esperando você. Ninguém. Ah, mas estão falando. Ninguém. Não importa quem seja, não importa a posição que esteja, se é uma realidade para Deus, você vai chegar do outro lado. Diz para quem está perto, você vai chegar do outro lado. Pastor, Jesus está preparando então um lugar para mim? Não! Você não está entendendo. Então me explica, pastor. Jesus não está preparando um lugar para você. Jesus está preparando você para o lugar. Porque o lugar já existe. Eu olho para isso daqui e eu digo, Senhor, glória a Deus. Tem um processo, mas eu sei que eu vou chegar. Eu não estou sozinho, tu está comigo. Então vamos para o processo para chegar do outro lado, amém? Era tão bom se eu parasse aqui, não era? Era maravilhoso. Tá bom, gente, tá bom? Tá bom demais, eu não gosto quando fica bom demais. Eu tenho que dar uma piorada. Vamos piorar? Vai para o versículo seguinte. Por favor, querido. E eles, leia comigo. Amém. Vamos de novo. E eles... Eu não posso exigir
que outras pessoas me acompanhem, se elas não ouviram o que eu ouvi. Se você quiser chegar onde Deus te mostrou, terá que entender a dor da despedida. Talvez você precisa se despedir de amizades, talvez de coisas, talvez de hábitos, de pecados. Responde aí diante de Deus, sem precisar falar nada, só para Deus. Do que você precisa se despedir para chegar do outro lado? Só cabe nesse barco quem ouviu o que ele disse. Só quem ouviu vai suportar o processo de chegar do outro lado. Nada do que passo com Jesus, vou repetir, nada do que passo com Jesus vai me destruir. Ainda que seja difícil, vai me amadurecer. Destruir jamais, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Então assim, uma palavra assim que não combina com os dias de hoje, mas vou mandar na sua testa. Pare de chorar. Porque tudo o que aconteceu até aqui foi para te amadurecer, não foi para destruir. Porque olha você sentado aí. Olha você sentado aí. Recebe aqui uma palavra profética, profetizada por Jeremias 31:16. Olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor, refreia o teu choro, limpa lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro. Pastor, mas pastor querido, olha para frente, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Paulo escreveu aos Filipenses, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa olhar para outra margem da sua vida e dizer para algumas pessoas, até aqui nós fomos, daqui em diante, você não vai, você não abre o teu coração para ouvir, então paramos aqui. Não dá mais. Determinadas coisas têm que ficar para trás. E deixando a multidão. Deus está falando com você nessa manhã. Não pense que todo mundo vai entender, que a sua casa vai entender, que os parentes vão entender, que os amigos vão entender, mas você está ouvindo a voz do Senhor nessa manhã. Deixando para trás a multidão, deixando a multidão. Escute agora. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Eles levaram quem? Jesus. Mas foi Jesus que disse, passemos. E agora o texto diz que é eles que levaram Jesus. É verdade, Jesus diz, passemos. Mas é a sua opção querer colocá-lo no barco ou não. Rapaz do céu, não dá. Não dá. Esse texto aqui não dá não, gente. Esse texto aqui não dá não. É minha opção. Entenda. A outra margem é uma realidade. Diga glória a Deus. Vou repetir. A outra margem na sua vida é uma realidade. Se Jesus estiver junto. Só se Jesus estiver junto. Você só chegará se aquele que disse for junto. Você pode ir aonde quiser, mas só chegará se Jesus estiver juntos. Vou provar isso para você. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, singular. E havia também com ele outros. No meio da tempestade, o que aconteceu com esses barquinhos? O que aconteceu com os barquinhos? Está aqui, está no texto. Tinha o barco e tinha os mais barquinhos.
Por que os barquinhos não são mais citados? Porque esses barquinhos não chegaram do outro lado. Por quê, pastor? Porque Jesus não estava nos barquinhos. Só chega do outro lado o barquinho que Jesus está. Você pode até bater no seu peito e dizer, não preciso, eu tenho o meu barquinho. Ok, mas só vai chegar do outro lado se Jesus estiver nele. O barquinho é seu, o poder é dele. O poder não é seu, o poder não está no barquinho, o poder está em Jesus. É isso que essa palavra diz. E levantando-se, vai para o próximo, querida. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Deixa eu trazer aqui uma reflexão. Lucas, no capítulo 8, escreve o mesmo milagre. O mesmo que Marcos está escrevendo aqui no capítulo 4. Então a gente pode pegar os dois textos e tirar informação de um e passar para outro, que são informações complementares bíblicas, inspiradas pelo Espírito Santo. Em Lucas 8:23 diz assim, e navegando eles. Aí eu pergunto para você, eles quem? Eles eu, eles tu, eles nós. Eles estavam navegando. Escute, a tempestade chegou. Quem é que estava no comando do barco? Eles. Quando a tempestade chega, quem é que está no comando do barco? Eles. Quando a tempestade chega na nossa vida, quem é que está no comando do barco? Você, queridão. Você abençoada. Você está no comando. Eu que estou comandando o negócio. Eles estão no comando. Eles conhecem aquelas águas. Mas de repente, tudo vira de cabeça para baixo. E o primeiro sinal de que algo está errado é quando aquilo que está fora começa a vir para dentro. Aquilo que deveria estar para o lado de fora começa a vir para dentro. Você quer ver um parâmetro? É a vida do cristão. Quando o mundo começa a entrar para dentro, vai afundar. Quando você permite que o mar entre no barco, o barco vai afundar. Esse é um parâmetro. Eles estão no comando. Esse versículo fala, eles estão no comando. Mas as ondas subiram por cima do barco, de maneira que o barco já se... Pastor, e Jesus? Pastor, Jesus não está nesse barquinho? Vamos ver o que Jesus está fazendo. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre um... Não. Algo não está certo aqui. Onde é a popa? A parte de trás do barco. Pastor, você é pescador? Não. Você conhece de barco? Não. Mas eu tenho Google. A popa é atrás. Né, Márcio? E a proa é na frente. Descobri isso. Fiquei parecendo um pescador falando, né? Alguém vai dizer, vamos para o Pantanal, pastor? Alguém me perguntou, gosta de pescar? Eu falei, não, mas gosto do peixe, como ninguém. Queridos, isso revela que quem está no comando está na frente. E Jesus está atrás. Jesus está no barco. Tá. Mas quem está na frente? Os discípulos. Quem está na frente? Diz para quem está perto de você. Você está na frente. E você está se matando. Você chegou aqui arrastando, igual aquele personagem, né, o Zé do desenho. Ó céus, ó vida. Morto de cansado, esgotado pelas tempestades que estão batendo no barco. E aí você olha e Jesus está. Você já teve essa sensação? Eu já. Jesus, não é possível. Tu disse que ia estar junto, mas ele disse que ia estar junto.
mas eu continuo comandando. Existe algo errado aqui. Jesus dá uma lição. Jesus nos dá a lição de que é possível descansar mesmo em meio a uma tempestade. Não se trata de quanto você se cansa, se trata de quanto você descansa. A vitória está aí, querido. A gente vive uma vida de canseira. Olha a inversão. Eu não durmo e Jesus está dormindo. Quando na verdade eu deveria dormir para que Ele tomasse a direção das coisas. Jesus vai dormir e deixa aqui que eu resolvo. Você recebe uma notícia e você não pergunta absolutamente nada para Ele. Você bate no peito e diz, vou resolver. Quais são as opções que eu tenho para resolver isso? Você vai levando. E você vai envelhecendo. E você vai cansando. Você diz, deixa que eu resolva aqui meu casamento. Deixa que eu resolva aqui meus filhos. Deixa que eu resolva aqui minha família. Deixa que eu resolva aqui meus conflitos. Deixa que eu resolva aqui meu trabalho. E você vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Não, eu estou indo na igreja. Jesus está no meu barco. Mas é você que está comandando tudo. Quando Jesus diz, passemos, Ele não disse nem que era para você remar. É Ele que disse. A palavra de Jesus tem poder. Foi Ele quem prometeu. Olha, eu vou dar uma palavra para algumas pessoas aqui. Grave essa frase. E faça dessa frase uma vida. Troque o remo pelo travesseiro. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Você está destruído, arrebentado, abra mão desse remo. Chegar do outro lado depende de entregar na mão dele e descansar. Olha o texto. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. O texto de Lucas diz assim, e chegando-se a ele. Você percebeu isso? Tenta perceber. Quando eu me achego de alguém, ou quando eu me achego a alguém, o que essa frase me mostra? Que eu estava longe. Porque eu precisei me achegar. É possível que ele esteja no barco, mas você esteja longe dele. Ele está ali. Ele quer fazer. Ele quer ser Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas você está longe. Fica aí, deixa que eu resolvo. Quer colocar Jesus para dormir. A tempestade. Eu vou falar isso aqui. A tempestade na sua vida é para acabar com a distância entre você e Ele. Porque a tempestade vai fazer você se achegar a Ele. Escute isso. O que você está vivendo não veio para te matar. Veio para te aproximar de Deus. Tem gente aqui, que se não tivesse vivendo o que está vivendo, não estaria aqui nessa manhã. Está aqui porque está vivendo algo. Querido, a tempestade vem para te aproximar mesmo. Para te aproximar de Deus. É possível que você esteja aqui nessa manhã dentro da igreja, mais longe de Jesus. É possível. Então hoje é um dia de se aproximar, de largar o remo molhado, destruído, cansado, e se aproximar de Jesus. Até quando a gente precisa viver dessa forma, bater no peito, dizendo que Jesus está no barco, quando na verdade é a gente que está no comando. A gente não se aproxima. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então se achegaram e disseram-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. Vem comigo nisso aqui. Deixa eu entrar aí dentro da sua mente. Eles estavam no meio de uma tempestade. A palavra aqui, do grego, é a mesma palavra que é usada para furacão, para ventos fortíssimos. Imagina o som dessa tempestade.
as ondas batendo nesse barco, entrando para dentro, trovões, relâmpagos, um barulho ensurdecedor. Eles estão lá remando, se matando, e Jesus está? Jesus não acordou com a tempestade. Jesus não acordou com o barulho dos trovões, com o barulho das ondas batendo no barco. Mas Jesus acordou quando alguém se aproximou e disse: Mestre. Mestre. A tempestade não o desperta, mas uma voz embargada, dizendo: Mestre. Jesus acorda. Que coisa mais linda. Entenda, não é o que você vive que fará Jesus acordar, mas é a sua voz falando com ele. Estou cansado de ouvir assim: não sei, parece que Jesus não está vendo. É como se fosse essa frase: não sei, a tempestade está aí, o barulho está aí, e Jesus não acorda. Querido, Jesus não acorda com o que está acontecendo, mas Jesus acorda com a sua voz. Ele conhece a sua voz. Quando você o chama, ele te ouve. A tempestade me desperta para despertá-lo. Mestre. Você pode fechar os seus olhos só por um instante e baixar sua cabeça? E eu gostaria que você dissesse: Mestre. E falasse alguma coisa para ele que vier ao seu coração agora. Mestre. O que faz Deus se levantar é a sua voz. É a sua voz. Posso dizer para você, Jesus ama a sua voz. Quando você fala com Ele. Eu me lembro que quando os nossos filhos começaram a falar, papai, mamãe, qualquer som que saía da boca deles, a gente se agachava. O que você disse mesmo? Repete de novo. Deus é assim, mas a gente não fala. O barco afunda e a gente não é capaz de dizer: Mestre, a gente está perecendo. O barco está afundando. Grave isso. A distância de Jesus é pior que a tempestade. A distância de Jesus é pior do que a tempestade. Pastor, por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente não quer largar o remo. Eu quero estar no controle. Não largo o remo. Pastor, eles chegaram no meio daquele barulhão, Jesus não acordou? Não. Aí eles chegaram e disseram: Mestre. E o que aconteceu? Próximo versículo. E ele desperta. E quando ele desperta, eu vejo essa cena. Ele sai da popa. Ele sai da popa, passa entre os discípulos e vai para a proa. Ele sai do fundo e vem para frente. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Dá licença. Porque eles abriram a boca e disseram: Mestre. 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 Jesus sai do travesseiro e vai para o controle. Eu não sei, né? Se isso aqui é uma conjecturação. Acho que ele passa e entrega o travesseiro para alguém e diz: pode ir dormir, que agora é comigo. Você dorme, eu trabalho. Agora você me colocou no lugar certo. Vocês me colocaram no barco. Existe um lugar para a gente chegar. Eu estou no controle. Eu tomo conta de todas as coisas. A maior tempestade não é a que está no mar. A maior tempestade é a que está dentro de cada um de nós. A tempestade de fora acalma quando Jesus dá a ordem. Mas a tempestade de dentro se acalma quando eu me achego dele.
quando eu entrego para Ele. Quanto mais distante de Jesus, maior a tempestade. Sabe, é como se Ele dissesse, chega de viver assim. É como se Jesus dissesse, vem, fale comigo, se aproxime, chega perto, me chama, a tua voz é mais forte do que a tempestade. Meu Deus, pastor, eu não tenho força para nada. Querido, você não sabe a força que tem na sua voz. A tua voz é mais forte do que a tempestade. Então Jesus chega e diz, cala-te, aquieta-te. E o que aconteceu? O vento se aquietou. Vamos ler a última frase? E houve. Você sabe o que é a palavra bonança aqui? Bonança é céu estrelado, lua cheia e o mar como um espelho refletindo a lua. Isso é bonança. Só isso, gente, é bonança. Quando Jesus disse, cala-te e aquieta-te, o trovão parou, o relâmpago cessou, as nuvens correram, a lua apareceu, as estrelas brilharam, o mar ficou como um tapete, e no mar a imagem da lua refletindo sobre aquele lugar. Porque agora Jesus está no comando do barquinho. Ah, queridos, ah, queridos. Quem dá um glória a Deus por isso? Vamos ver o glória a Deus deles, então. Vamos ver. Estou empolgado. Opa, desculpa, volta ali no 40, por favor. Volta no 40. E o vento se aquietou e houve uma grande... Esse é o 39, agora o 40. E disse-lhes, por que sois... Jesus não achou fé. Porque precisa de fé para chegar perto. E agora sim, vamos ver a reação então no 41, a reação dos discípulos. E deram grande glória a Deus. Rodaram no sapatinho de fogo. Giraram no manto. O que está escrito aí? Ficaram com medo. Sentiram temor. O maior glória a Deus da terra é você temer a Deus. Você quer saber por que eles sentiram temor? Porque um dia eles estavam andando com Jesus e Jesus curou um cego. E eles disseram, meu Deus, quem é esse homem? Esse homem é o que cura o cego. Aí eles estavam andando, Jesus curou um paralítico. E eles disseram, ele também cura paralítico. Com quem que vocês andam? Com um homem que cura o cego e que cura o paralítico. Aí um dia ele estava andando, multiplicou os pães. Eles disseram, meu Deus, ele cura cego, ele cura paralítico, ele multiplica pães. Meu Deus, quem é esse? Esse é aquele que... Mas quando Jesus tomou o controle, eles sentiram temor, porque eles descobriram que não tinha como eles descobrir tudo a respeito daquele que estava dentro do barco. Porque aquele que estava dentro do barco não era homem, era Deus. Então eles dizem com grande temor, quem é que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Hoje nós temos a resposta. Não é sobre uma tempestade que você precisa se acalmar, mas é sobre você se aproximar de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Querido, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria esse. Se aproxime de Jesus. O homem que leu o texto colocou, Jesus acalma a tempestade, mas muito mais do que uma tempestade externa. Jesus estava dando uma grande lição sobre a intimidade com Ele. Jesus pode estar dentro do seu barco, mas ainda assim você está distante do Senhor. Eu quero terminar, eu quero que você se coloque de pé. Eu preciso lhe dizer que Deus está no controle da sua vida. Desde que você entenda dessa forma. Nós vamos terminar nessa noite cantando uma canção.
Mas eu quero trazer uma palavra final aqui, 2 textos finais. O primeiro está no Salmo 47. Redobre a sua atenção, que quando a gente fica em pé, a tendência é dispersar. Diz assim, Salmo 47. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Escute agora. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. E Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Pastor, eu estou vivendo uma grande tempestade. Deus continua sentado no trono. Jesus pode estar no seu barco, mas Ele precisa ter o controle de todas as coisas. Jesus quer ter o controle da sua vida. Se te perguntarem aí na rua, se você crê em Deus, você bate com certeza. Se te perguntarem na rua se você ama Jesus, você vai dizer sim, amo muito. Se te perguntarem na rua, Jesus está no seu barquinho, você vai dizer com certeza. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Jesus pode estar dentro do seu barquinho, mas está atrás? Você disse para Jesus, deixa que eu comando? Deixa que eu levo? Sabe, já teve momentos de eu parar na minha vida e olhar para pedaços da minha história e dizer, onde eu estava com a cabeça? Eu não perguntei nada para Jesus a respeito disso. Eu achei que o controle era meu. Eu achei que eu estava no comando. E é assim, tudo que a gente constrói é vento. Mas aquilo que nós entregamos para Jesus tem valor eterno. Tem peso eterno. Eu quero terminar liberando essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isaías 43:1 diz: Mas agora assim diz o Senhor que te criou e que te formou. Esse texto ele é precioso, porque ele diz, agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Israel e Jacó é a mesma pessoa. O nome Jacó foi mudado para Israel depois que Jacó teve um encontro com Deus. Olha como esse texto usa palavras diferentes. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. O criou aqui é de criação. Ele criou, ele nasceu, ele deu fôlego de vida. Então nasce Jacó. Um homem que queria ter o controle da própria vida. Mas o texto continua e diz, e que te formou, ó Israel. A palavra agora não é criar, é formar. Agora não é mais o nome Jacó, agora é o nome Israel. Agora não é mais enganador, agora é aquele que luta com Deus. É aquele que prevalece, que guerreia com o Senhor. Quem está entendendo isso? Diga amém. Há uma diferença entre criar e formar. Você foi criado. Você nasceu de um ventre materno. Você está vivendo a sua vida. Você é uma criatura com fôlego. Mas quando você se aproxima de Deus, você deixa de ser apenas uma criação e passa a ter a forma de Deus. O propósito muda. A vida muda. Escute agora. Não tenha medos, porque eu te remi. Olha, escuta isso em nome de Jesus. Olha o que Deus disse. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Quando eu entendi isso aqui, gente. Sabe, eu estou aqui, eu não sei o nome de todo mundo que está aqui. Mas Ele sabe. E o mais lindo é que Ele não só sabe. Ele te chama. E Ele não só te chama, Ele te chama pelo nome. E Ele diz assim, preste bem atenção agora, eu vou encerrar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, tu não será queimado. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o teu Salvador. Nessa manhã tão preciosa, que esta palavra frutifique no seu coração. E eu gostaria de cantar uma canção. Vamos cantar juntos. Você conhece? Vamos cantar juntos.
Levante as suas mãos, vamos cantar. Sobre a tempestade eu vou